Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou Henrique Preto. Nós estamos hoje aqui na sala de treinamento da Rony, do nosso campo de treinamento, e nós vamos desenvolver uma aula mais visual, para a gente conseguir entender um pouco melhor sobre o que a gente vem falando de incêndio em líquidos, a aplicação de líquido gerador de espuma e assim por diante. Então, para isso, eu montei parte do laboratório. Na verdade, montei só a parte que nos interessa para essa aula, né? Esse laboratório, ele inteiro, nós conseguimos desenvolvê-lo com 16 horas de curso, 8 horas de curso. Então, só uma parte dele aqui que é o que nos interessa hoje, quando a gente continua ainda falando sobre líquido gerador de espuma. Se você não tem um e-mail cadastrado para receber nossas aulas semanais, no link aqui embaixo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, e você clica no link, deixa seu e-mail, eu vou estar enviando esse material gratuito e exclusivo. Não existe ninguém que desenvolve algo assim no Brasil, de graça para vocês, tá? Então é o seguinte, bom, vamos relembrar algumas características então. Aqui eu tenho a gasolina, tá certo? Eu vou despejar essa gasolina em um copo Becker. Vou colocar um pouco, porque a gasolina está cara, né? Então gasta pouco. Nessa condição, o que eu tenho, né? Eu tenho o seguinte, um hidrocarboneto, aqui do lado eu tenho um outro copo Becker com água. Se eu misturar os dois, tá? Acho que fica bem nítido para vocês aí a diferença de coloração, né? Então você tem uma diferença de fases, a fase aquosa e a fase de hidrocarboneto. Então a gente consegue verificar aqui, tá? Fase aquosa na parte de baixo, a fase de hidrocarboneto na parte superior. O que isso significa, tá? Significa o seguinte, que se eu tacar fogo, pega fogo do mesmo jeito. Se eu colocar mais água, essa água vai para a parte de baixo por conta da densidade dela em relação à gasolina. E aqui eu taco fogo e pega fogo novamente. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma ilustração do que pode ser o boilover. Boilover é um acúmulo então de água abaixo de um óleo pesado, de um hidrocarboneto pesado. Então, no caso, a gasolina não é pesada, né? Existem óleos que são muito mais pesados do que a gasolina, mas a água abaixo de um hidrocarboneto pesado, esse hidrocarboneto vai queimar em superfície, aquecer em profundidade por conta da convecção, tá? E a área de fogo dele está delimitada pela área do meu copo Becker. Novamente, se eu pegar esse copo, jogar ele no chão, nós vamos ter uma área maior de fogo. A altura do fogo está relacionado ao tempo de queima que nós vamos ter. E aí, então, quando a gente coloca isso numa escala de um tanque de 25 metros de diâmetro, contendo um hidrocarboneto, é muito simples o que a gente vai fazer aqui. Está em escala, né? Então, se pegou fogo, o que a gente faz? A gente coloca uma tampa em cima desse tanque, desse reservatório que está pegando fogo, e já não pega mais fogo, né? Então, por supressão, por uma separação entre o ar ambiente, que ele vai fornecer um agente oxidante, e a emanação de vapores da gasolina, e que isso que faz com que pegue fogo, né? A gente lembra dos termos de ponto de ignição, ponto de combustão, ponto de fulgor, os pontos de temperatura crítica de outras aulas. Então, o que nós temos aqui, né? A gente tem a gasolina e um tanque. A gente viu que se jogar água não funciona muito, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, entender como que funciona o tal do líquido gerador de espuma. Então, o que é o LGE? O LGE, ele é um concentrado, é como se fosse um detergente bem concentrado, tá? Eu coloquei aqui dentro dessa garrafa uma dosagem de LGE. Então, nosso LGE é o LGE 3/6. Então, como é para hidrocarboneto, vou usá-lo em 3%. Então, eu posso pegar em 3 ml de líquido gerador de espuma, as outras 97 ml de água, misturo tudo e eu preciso, então, fazer uma solução. A solução é líquido gerador de espuma mais água. Coloquei a solução dentro de um reservatório e faço um batimento junto com o ar que tinha aqui dentro do reservatório. Perceba, o reservatório fica maior porque existe uma taxa de expansão, perfeito? E forma a espuma, que é a partir disso que a gente vai fazer a aplicação do líquido gerador de espuma. Então, quando a gente faz a aplicação do líquido gerador de espuma, ele tem que ter a vazão suficiente para a gente conseguir combater o fogo. Por quê? O fogo termodegrada a espuma.
Então, existe uma taxa de aplicação ideal, existe uma vazão ideal para que a gente consiga fazer isso pegar fogo. Então, olha que interessante, tá? A gente taca fogo, vamos testar o LGE, tá saindo espuma e a gente começa a fazer uma aplicação de espuma. Aplicação de espuma sempre de forma gentil, acho que dá para verificar aí que o fogo ele começa a termodegradar a espuma se eu não tiver a vazão ideal. Mas, se eu conseguir a aplicação de uma vazão ideal, perceba que ao passo que a espuma ela vai ocupando toda a área, eu paro de ter fogo. Olha que interessante, dá para verificar aí, termodegradando a espuma. Então, se minha vazão ela for muito baixa, eu perco para o fogo. Por quê? Porque o meu reservatório de espuma pode acabar. A quantidade de espuma, meu estoque de espuma de LGE pode acabar. E o fogo, ele pode termodegradar tudo isso aqui, ele volta da estaca zero. Por quê? Porque ele ocupa toda a área novamente. Então, tendo uma boa taxa de aplicação, a gente consegue apagar o fogo. É óbvio que toda essa água da superfície, né, toda essa água da espuma, um pouco vai ser drenado, o outro pouco ela vai formar um colchão de espuma, né? Desse colchão de espuma, o que acontece? Se eu tentar uma reignição, eu não consigo uma reignição, porque ele está segurando o vapor naquela ideia ou naquela definição de supressão, né? Ele segura para que a gasolina não consiga emitir vapor. Agora é o seguinte, se ficar muito tempo aí, ele pode degradar, né? Pode drenar toda a água do líquido gerador de espuma e ele volta para a condição normal. Agora, e quando a gente fala de incêndio insólido? Eu havia comentado na outra aula, né? Eu vou demonstrar aqui para vocês, então, como que a gente trabalha com incêndios insólidos. Falamos de aplicação de LGE, então, para líquidos combustíveis inflamáveis, a questão é, e isso em sólido? Sólido é o seguinte, como que isso funciona? Bom, o sólido ele tem a característica, esse aqui é um papelão, ele tem a característica do que? Ele queima em superfície e em profundidade, tá? Ou seja, você vai ter fogo tanto na superfície quanto lá na profundidade. Você vai ter calor fazendo com que a reação de combustão esteja acontecendo. O que a gente pode fazer então? Quando a gente aplica água, acho que dá para verificar aqui, a gente faz uma aplicação de água. Aqui do lado esquerdo eu vou aplicar apenas água aqui em cima do papelão. Uma gota d'água. Acho que dá para verificar aqui. Mais de perto, a gota d'água, certo? Então isso aqui é apenas a água pura. O que eu vou fazer? Nesse copo que tem água pura, eu vou colocar um pouco de LGE. Não preciso dosar nesse caso, porque o importante para mim em sólidos inflamáveis não é a dosagem, não é a característica da espuma, não é nada disso. A única coisa que é importante para mim, quando eu falo de aplicação de LGE para sólidos inflamáveis, é a característica de quebra de tensão superficial da água. E o que é essa quebra de tensão superficial da água? Bom, eu acho que está um pouco mexido aqui. Vou tirar uma amostra de água com um pouco de líquido gerador de espuma e vou fazer uma aplicação aqui ao lado, perfeito? Uma gota d'água também. Agora perceba, bem de perto aqui, aqui foi onde eu apliquei com um pouco de LGE, aqui foi onde eu apliquei água pura. Perceba que ainda tem uma gota d'água aqui em cima da aplicação, onde eu apliquei líquido gerador de espuma com água, em uma dosagem desconhecida, porque para a gente pouco importa a dosagem nesse caso, o que importa realmente é a quebra da tensão superficial, fazendo com que a água penetre mais no sólido. Sendo assim, a água penetrando mais no sólido, a gente consegue uma efetividade melhor, uma capacidade extintora melhor. Ou seja, pessoal, quando a gente fala de líquido gerador de espuma, então, além de toda a compatibilidade que tem que ter com o produto, que tem que ter entre os equipamentos, entre o proporcionador, entre o tipo de líquido gerador de espuma que a gente vai utilizar, também é importante considerar o que empurra tudo isso, qual é a força motriz que empurra tudo isso para que aconteça, ou seja, casa de bombas. Então, quando a gente fala ou pensa em ter uma proteção por líquido gerador de espuma, existem diversos pré-requisitos normativos nacionais e internacionais. O importante e o que eu consigo passar para vocês dentro desse tempo, dentro dessas aulas, a menos que fosse um curso de alguns dias juntos, são as características e demonstrações
para vocês que possivelmente são instrutores ou precisam observar para aprender um pouco mais. Então, na aula de hoje, a gente desenvolveu só aplicação de líquido gerador de espuma. Aqui está o líquido gerador de espuma aplicado, diferença de fase, e aqui eu encerro a nossa aula de LGA. Até a próxima.